Olá pessoal, eu sou Mônica Miller da Miller Connect. Estou com vocês para mais um vídeo de resolução de prova. Então nós temos aí uma prova de língua portuguesa. Lembrando aí que eu sou pedagoga, professora de língua portuguesa, professora de inglês, professora de educação física, por isso que vocês vão ver aí no meu canal todas essas especialidades, digamos assim, tá? Sou mestre em diversidade e inclusão e convido vocês para acompanharem essa aula comigo. Vamos lá, gente. Quem tiver interesse no nosso curso, clica lá na descrição do vídeo, tem o link do curso, da página do curso. Aqui nesse canal a gente tem vídeos sobre pedagogia, sobre educação física, sobre língua portuguesa, porém o curso é super completo para você que quer concorrer a uma vaga para docente ou para pedagogo. Tem tudo lá no nosso curso, ok? Professor de anos iniciais, anos finais a gente tem educação física, tá? E a gente tem lá no curso também orientação educacional, inspeção escolar, supervisão escolar. Então a gente tem um curso aí completinho para quem quer ser professor ou quer tentar uma vaga na área da pedagogia, ok? Então, gente, vamos lá para mais uma aula completa de língua portuguesa, de uma resolução completa de uma provinha, que é da banca Consulplan, da Prefeitura de Alegria, Rio Grande do Sul, do ano de 2024, portanto aí atualizada, né? A Consulplan é uma banca que também aplica provas aqui de concurso no Rio de Janeiro, em todo o Brasil, né? Então na verdade, a gente não está estudando bancas, tá? A gente está estudando níveis de provas. E essa eu considerei uma prova fácil. Depois vocês podem deixar aí nos comentários se vocês acharam fácil mesmo, tá? E vamos seguir com a nossa aula. 1. No período colonial, a divisão do território em seis marias. Opa, Mônica, isso é história, mas presta atenção. Imensos lotes de terras virgens distribuídos em nome do rei de Portugal para a agricultura. Criou problemas que estão na origem da questão fundiária atual. De acordo com o texto, a palavra fundiária, vamos marcar? Na nossa prova a gente vai marcar, né? Fundiária tem relação sinonímica, opa, na prova anterior, também do Rio Grande do Sul, a gente resolveu uma questão que falava de paronímia. Agora a gente está falando de sinonímia, né? Vamos lá. Esse texto parece muito difícil, né? A gente pode ficar um pouquinho confuso. Poxa, é uma matéria de história na prova de língua portuguesa. Lógico que tem um texto contextualizando aí a situação, né? Vamos lá. Então, gente, a palavra fundiária tem uma relação sinonímica com a palavra. Vamos lá. O que quer dizer sinonímica, gente? Sinônimo, palavras que têm a mesma definição. Então, vamos lá. Fundiária latifundiária. Fundiária está no mesmo sentido de autoritária. Onde está fundiária? Vamos lá, gente. Criou problemas que estão na origem da questão fundiária atual. Então, fundiária. Latifundiária, autoritária, caberia ali. Agrária, proprietária ou subsidiária. Vamos lá, qual é a palavra que se encaixa no mesmo sentido de fundiária no texto? Criou problemas que estão na origem da questão fundiária atual. Aqui nesse texto, gente, fundiária, ela tem o mesmo sentido de agrária, ok? Agrária, está falando de agricultura, tá? Então a gente precisa interpretar. Não teria sentido a gente marcar latifundiária, porque já está escrito ali fundiária. Autoritária não é nesse sentido. Criou problemas que estão na origem da questão autoritária atual, entendem? Proprietária atual não cabe, subsidiária atual também não cabe nesse contexto, ok? Então seria da função da questão agrária, né? Que se refere à agricultura. A gente está falando de divisão de território, a gente está falando de lotes de terra distribuídos, né?
o que até hoje gera aí um problema. Então, agrário, ok? 2. O território em construção e seus confins, eu vou marcar aqui de amarelinho, gente, porque está sublinhado, não sei se vocês vão conseguir ver, alimentavam os mais diversos anseios de apropriação e exploração, tanto para os atores mais vulneráveis do campo, os camponeses, aqui a gente tem, né, entre parênteses, camponeses, indígenas, caboclos, escravos libertos, quanto para os mais providos. Então, são essas três palavras. As palavras destacadas no segmento acima podem ser substituídas sem perda do valor semântico por. Então, vamos lá. Confins, território em construção e seus confins, diversos anseios de apropriação e exploração. Aí nos providos ele está falando aí, né, o contrário, mais ou menos, né, dos fundiários, dos vulneráveis do campo. Atores mais vulneráveis do campo, quanto para os mais providos. Então, seria aí no sentido de contrário de vulneráveis, daquela pessoa que não tem, ok? Então, vamos lá. Na letra A, ele sugere aqui que eu substitua confins por atributos, anseios por interesses e providos por abastados. Providos, abastados, né? Pode até ter alguma coisa a ver. Agora, confins, atributos, não tem nada a ver. Vocês já ouviram a expressão nos confins do universo? Nos confins do mundo? Já ouviram essa expressão? Dá a sensação de que é o quê? Um lugar bem longe, ok? E não no sentido de atributo, limites. Pode ser projetos, não. Bens, também não. E fronteiras, também pode ser, né? Então, beleza. Confins da ideia de um lugar. Então, pode ser os limites ou podem ser fronteiras. Agora, vamos lá. Alimentavam os mais diversos anseios de apropriação e exploração. Vamos lá, a gente ficou aqui com a letra B e com a letra E, né? Então, poderiam ser desejos de apropriação e exploração? Poderia. Poderia ser vontades, diversos vontades, ou diversas vontades, fica muito estranho, né? De apropriação e exploração. Vamos para a última palavrinha, quanto para os mais providos. Providos poderiam ser munidos, poderiam ser poderosos, os vulneráveis e os poderosos. Será que é no sentido de poder que a gente está falando? Não é no sentido de poder, né? Não é no sentido de ter mais do que os vulneráveis. Então, gente, vamos lá. B ou E? Qual a resposta que vocês dariam? Acertou quem disse letra B. Então, a gente vai lá. Confins seriam os limites, né? O território em construção e seus limites. Eles alimentavam os mais diversos desejos, cabe, de apropriação e exploração, tanto para os atores mais vulneráveis do campo, quanto para os mais providos, ou seja, munidos, aqueles que têm, ao contrário daqueles que não têm, ok? Então, letra B é a nossa resposta correta. Por isso que é importante, gente, a gente ler muito, a gente ter um vocabulário bom para fazer essas provas, né? 3. É nas áreas de fronteira agrícola onde o mercado fundiário é ainda balbuciante, é a palavrinha para destacar, e a delimitação das propriedades muito imprecisa. O termo destacado no fragmento acima está sendo usado no seu sentido figurado. Então, no sentido figurado, né? O mercado fundiário ele não pode ser balbuciante, é um sentido figurado. É correto afirmar que essa palavra pode ser substituída nesse contexto por. Então vamos lá. O mercado fundiário é ainda principiante. Quando a pessoa balbucia, qual o sentido de balbuciar? Ela não tem muita certeza, né? Ela fala meio que balbuciando, meio que para dentro, baixinho, né? Então a gente tem que saber o que quer dizer a palavra, colocar em outros contextos. Então, principiante não cabe. Hesitante, pode ser. Vamos marcar nossa famosa bolinha do lado da questãozinha que a gente acha que pode ser. Inconstante,
Vibrante. Vibrante não cabe. Principiante também não é uma palavra assim que entre ali, né? Caiba. Incipiente. Ih, eu não sei o que é incipiente agora, né? Incipiente seria não suficiente. Então, letra B é a mais correta, hesitante. Quando a pessoa balbucia, fala baixinho, né? Fala umas palavras meio incompletas, ela está hesitando. Então, o que cabe aqui é hesitante, ok? 4. No trecho, a partir disso, se constrói uma cadeia dominial sucessória. Aqui a gente está falando de quê, gente? Cadeia dominial sucessória. Pensem aí. O texto dessa prova foi toda baseada, né, em terras, através da qual é reconstituída toda a genealogia das sucessivas compras, vendas e transmissões de um bem. Está falando de negociação de terra. O termo destacado se refere corretamente, então eu quero o correto. Eu marco na minha prova, eu marco, porque na hora da gente responder, nosso cérebro dá um bug e a gente bota lá o errado, tá? Então vamos lá. A gente está falando, o termo destacado se refere a, gente, aqui no termo destacado seria dominial, tá? Não está marcado aqui, mas é o dominial. Então, o correto é domicílio. O que é domicílio? Domicílio é um endereço, né? A casa. B, família. Família, cadeia familiar sucessória. Será que é família que ele tá falando, né? C, de domínio, dominial. Vem de domínio. Uma cadeia de domínio sucessória. Porque dominial a gente está vendo aí, né? Que ele vem de uma outra palavra, né? Dominial. Então, ela vem de domínio, né? Já dei a resposta, gente. Vamos lá. Território, uma cadeia territorial, não tem nada a ver, né? E âmbito, uma cadeia ambitual, do âmbito, de âmbito sucessório. Com qual vocês marcariam? Letra C, dominial, domínio. Então, às vezes a gente acha que é muito difícil. Não, não deve ser. Essa resposta está muito óbvia. Gente, tenta colocar as outras palavras no lugar para ver se cabe, tá? Aqui a gente realmente está falando de domínio, ok?